Valeu a pena, valeu a pena, Olá, amiguinhos do meu canal do YouTube. E faz muito tempo que eu faço vídeos sobre os mais diversos assuntos, né, aqui no meu canal. E dessa vez eu resolvi falar sobre uma coisa que eu nunca me aprofundei muito, que são os pets, né, os animaizinhos de estimação. Eu gosto muito de animaizinhos, eu resgato, eu cuido. Eu acho que a gente tem que ter essa empatia com os animais, cuidar dos animaizinhos e tal. E eu resolvi escolher, né, começar falando sobre um tipo de animal que está bem na moda agora, um bichinho que está muito na moda, que as pessoas estão pirando com esse tipo de bichinho, né? E eu particularmente já tenho alguns, resgatei alguns outros, e eu estou iniciando uma criação desses animais em casa, né? Tô fazendo uma postura desses bichinhos. E são os bolsominions. Bolsominion é um animalzinho sensacional, tá muito na moda hoje em dia, quase todo mundo tem um bolsominion de estimação, é uma coisa que já tá virando assim febre, né? Mas eu queria falar um pouquinho mais sobre esses bichinhos com vocês. Como eu sou um entusiasta do assunto e hoje em dia eu tenho uma criação até grande desses animaizinhos, eu acabei adquirindo algum conhecimento sobre o assunto, acabei entendendo como é que esses animaizinhos funcionam. E eu acho que é bacana eu de repente compartilhar com vocês as minhas experiências para ensinar vocês como é que cuida, como é que trata, o que pode, o que não pode. Eu acho que todo mundo que tem um animal de estimação tem essas dúvidas, né? E como eu tô bem inserido nesse contexto, acabou se tornando um hobby, né? Eu comecei devagarzinho, eu tinha um, dois, hoje em dia eu tenho vários, né? Então assim, eu tenho convivido muito com esses bichinhos de perto o tempo todo dia praticamente. Então a gente acaba, né, se afeiçoando, aprendendo muito sobre eles. E eu achei que era bacana fazer um vídeo falando sobre isso, né? Bom, vamos começar explicando o que é um bolsominion, né? Que às vezes tem gente que ainda não sabe, né? Bom, bolsominion, ele é um bichinho muito agressivo, é um bichinho bravo, né? Nervoso pra caramba. É muito abundante, principalmente nos ambientes virtuais. Ele pode estar fora do ambiente virtual também, mas principalmente nos ambientes virtuais ele prolifera com mais frequência, existe muito mais, né? Então assim, para vocês entenderem um pouco melhor, o bolsominion, ele é uma mistura de Tamagotchi com Pokémon e cachorro vira-lata. Até porque bolsominion não tem raça definida, apesar de alguns deles acharem que tem, mas não tem. Bom, os bolsominions, eles se parecem muito conosco, seres humanos normais, tá? Mas não se engane, porque apesar deles saberem articular aí meia dúzia de palavras, conseguirem se comunicar usando um vocabulário bem pequeno e até mesmo terem contas em redes sociais, eles são de uma espécie completamente diferente dos seres humanos, tá? Aqui eu vou fazer um pequeno parêntese para explicar a origem dessa espéciezinha tão peculiar que a gente tem hoje em dia e que as pessoas estão adorando ter como animal de estimação. Bom, eles vivem em sociedades tribais que cultuam um tal de bolsomito, né? Eles têm uma pira com essa é uma coisa praticamente religiosa para eles, né? E também responsável até pela existência desses seres. É como se fosse assim uma mistura de criacionismo com virulência, tá? Porque assim, os bolsominions, eles nascem, eles surgem a partir de um ser humano normal, mas a partir do momento que eles se tornam um bolsominion, ele deixa de ser humano, tá? Isso é fato, acho que não é difícil de perceber, na verdade. Então assim, quando ele é infectado, né, pelo tal do bolsovírus, que o transforma no bolsominion, ele passa a perder muito da sua capacidade cognitiva, ele passa a ter uma desconexão com a realidade, deixa de raciocinar de forma coerente, entendeu? Enfim, ele se torna um animalzinho mesmo, né? Não passa muito disso. Entre outras várias alterações físico-biológicas que tornam esses bichinhos, esses adoráveis, né, animaizinhos super irritadiços e nervosos, mas que a gente adora. Há pessoas como eu que tem até viveiros para eles, né? Viveiros virtuais e tal, eu tenho alguns. E tô achando super bacana essa experiência de me divertir com esses animaizinhos e aprender tanto sobre eles. Bom, vamos falar agora de um outro tópico, né? Vamos falar como é que você trata o teu bolsominion, ou seja, o que ele come, como é que você identifica se ele tá doente ou não, se ele não tá feliz, se tem alguma coisa errada acontecendo com ele, porque isso é muito importante para você poder cuidar direitinho deles, beleza? Bom, eles se alimentam basicamente de ódio, mentira, fake news e promessa de político, né? Essa é a alimentação básica de qualquer bolsominion. É muito importante que ele se mantenha sempre muito irritado, então você vai administrando várias doses de ódio para ele ao longo do dia, porque senão ele pode ficar fraco e doente. E assim, não é muito difícil, porque basta você contrariá-los ou então falar mal do deus deles, né, do tal do bolsomito, que assim você já consegue gerar alguma dose de ódio neles, eles aceitam isso muito facilmente, né? Só que evite alimentar muito, exagerar muito, porque senão eles acabam ficando gordos, saca? Chega a pesar quase 7 arroba, daí depois de um tempo o bichinho não consegue mais nem reproduzir, entende? Então é complicado, tem que cuidar, tem que ter equilíbrio, beleza? Aliás, falando da reprodução, eu acho que é importante deixar aqui um alerta, bem importante para quem tem bolsominion. Eles se reproduzem de forma muito rápida e muito desordenada, então eles já são praticamente uma praga, desde que viraram moda, né? Todo mundo quer ter um bichinho desse.
eles acabam reproduzindo demais. E eu acho que o excesso de bolsominion precisa ser combatido, né? Porque já tá ficando uma coisa complicada. É tipo cachorro vira-lata de rua, cara. Chega uma hora que tem tanto numa vizinhança que acaba causando problema. Ou então tipo rato, né? Acho que a comparação melhor seria rato, que às vezes tem lugar que tem infestação de ratazana, essas coisas. Então pra gente evitar esse tipo de problema, eu acho que é importante combater o excesso de bolsominion. Mas calma lá, gente. Tá tudo bem você ter os seus bolsominions, não tem problema nenhum. Desde que você trate eles bem. E eu recomendo fortemente que você leve pra castrar. É muito importante, se você tem bolsominions, leve pra castrar o quanto antes. Porque eu acho que assim a gente evita, né? A gente acaba contendo essa coisa de ter bandos deles andando por aí fazendo baderna, de ficarem cagando por tudo, né? Fazendo barulho, incomodando. É complicado isso daí, entendeu? Eu recomendaria a castração química. Mas como é muito caro, entendeu? Talvez para ficar um pouco mais barato, mais tranquilo, uma castração literal do bichinho já funciona. Acho que já ajuda bastante, beleza? Falando em barulho, tá aí um outro problema, porque é um bichinho que incomoda nesse sentido. Faz barulho, faz bagunça, saca? Então assim, não interessa se eles estão felizes ou com ódio, eles sempre fazem muito barulho. Se ele estiver feliz, ele acaba emitindo um barulhinho, um latidinho, que é sempre assim, ó. Esse é o latidinho, vocês escutaram aí, porque eu tô com a gaiola de um deles aqui do lado, né? Então eu mexi com ele. Vem, fala com pai. É muito fofo, cara, é muito legal. Agora, se ele tiver meio cheio de ódio, com raiva, ele já vai fazer um barulho mais ou menos assim. Eu gravei um pouco mais cedo, eu tava com o bolsominion, que tava bem nervoso aqui, porque ele acabou de voltar da castração, então ele tá bravo, né? E daí eu fui dar um pouco de ódio pra ele ficou nervoso, então assim, ele acaba latindo mais ou menos assim, ó. Comunista, vai pra Cuba, vai pra Cuba. Aplicado, né? Imagina isso a noite inteira, o dia inteiro na tua orelha. É foda. Sem falar que se ele não for bem adestrado, ele acaba tendo a mania de atacar os outros na rua, atacar os outros no teu portão, atacar os outros nos seus posts, né? É um bichinho um pouco nervoso, às vezes tenta arrebentar a coleira. Então assim, tem que adestrar direitinho, tem que ensinar direitinho, porque senão o bicho fica incontrolável. A maioria deles tem uma tendência a ficar incontrolável mesmo. Ah, sim, caso você veja o teu bolsominion espumando pelo canto da boca, com a veia da testa saltada, com a veia do pescoço saltada, entendeu? Não se preocupe, calma, tá tudo bem, entendeu? Isso só quer dizer que o teu bolsominion goza de boa saúde, que ele tá bem, ele tá dentro do seu estado normal, porque é assim que o bolsominion é normalmente. Você só começa a estranhar se ele começar a dizer coisas que fazem sentido, alguma coisa que faz coerência, parar de ficar com raiva de qualquer coisa o tempo todo, entendeu? Aí você começa a prestar mais atenção, porque pode ser que estejam acontecendo algumas coisas com ele. Ou ele pode estar se tornando um pouco mais tolerante, o que é estranho vindo de um bolsominion, né? Então tem que ficar de olho. Ou então ele tá voltando a se tornar um humano normal. Aí nesse caso a situação é um pouco mais complicada. Eu recomendo que você vá reintegrando ele à sociedade aos poucos, família, amigos, a galera e tudo mais, devagarzinho, tá? Porque eles são muito sensíveis à verdade e à realidade, eles têm uma dificuldade muito grande de lidar com a realidade. Então como ele tá começando a conviver com a realidade de perto, ele pode, né, dar um breakdown do bichinho. Então vai introduzindo ele devagarzinho para a realidade, que logo ele vai estar bem, volta a ser um ser humano normal, né? Infelizmente você perde o teu bolsominion, mas ele passa a ser um ser humano normal como era antigamente, beleza? Como eu já falei antes sobre adestramento dos bolsominions, é sempre bom manter ele com a rédea curta, porque ele tem, como eu falei, né, ele pode atacar algum amigo teu, ele pode atacar algum conhecido, e isso não é bacana. Pra acalmar o bichinho não é muito difícil. Você pode colocar um coturno no teu pé e dar pra ele lamber, que ele vai ficar super feliz, abanando o rabinho e tal. Assim, eu queria fazer uma recomendação. Nunca vista uma farda ou um uniforme que pareça com uma farda, ou deixe que alguém que esteja usando uma farda ou uniforme que pareça uma farda chegar muito perto do seu bolsominion. Eu vou explicar por quê. É que eles têm uma tara tão grande com esse tipo de persona, com esse tipo de coisa, que eles não resistem. Quando você vê, ele tá agarrado na perna do coitado, entendeu? Da pessoa, e não larga mais, sabe? Eles têm uma tara por figuras militares de um modo geral, então tem que tomar um certo cuidado, porque isso pode causar alguma situação constrangedora perto de visita, né? Mas agora vamos falar como é que faz pra conseguir um ou vários desses bichinhos tão queridos, né, desses bolsominions. Assim, é uma coisa relativamente fácil, né, porque como eles existem em abundância, basta você saber armar uma arapuca bem certinho para conseguir pegar o seu. Você pode colocar iscas que façam ele ter uma reação. Uma vez que você tenha obtido sucesso nisso, com certeza você vai ter aí um bolsominion fiel, grudado no teu pé o tempo todo, que não vai te largar nunca. Então assim, vale você falar mal do bolsomito, você pode falar verdade sobre o bolsomito, esse tipo de coisa. Generalizações também funcionam muito bem com eles. Tipo, sei lá, assim, ó, todo bolsominion é homofóbico, todo bolsominion é racista, não sei o que, alguma coisa assim, eles também mordem facinho esse tipo de isca. Ah, sim, uma isca que sempre funciona é chamar eles de fascista, nazista também, é uma coisa que, olha, cara, a maioria cai, é muito fácil de pegar. Eles sempre mordem a isca e vem com tudo, cara, e aí feito isso, meu irmão, tá capturado, já era. Agora é só cuidar, que nem eu expliquei pra vocês antes, né? Tem uma outra parada que é um pouco mais polêmica, mas que também dá pra usar como isca, é o fato de você usar outros animais pra atrair o seu bolsominion. Você pode usar, sei lá, tipo um esquerdalha, você pode usar um petista, pode usar o que mais?
comunista, eles adoram, né? Até eleitores de outros candidatos também funcionam muito bem. Só que daí existe o problema de você ter que lidar com outras espécies antagônicas que são tão complicadas quanto de lidar, entendeu? E aí é foda, porque além de você ter que ficar ouvindo o latido do teu bolsominion o tempo todo, você vai ter que ficar ouvindo o latido dos outros animaizinhos que estão em volta, incomodando. E cara, é foda, saca? É muito difícil. O melhor é não misturar muito, porque senão um acaba afugentando o outro, ou então eles se atracam, né? Eles entram na porrada, e aí é foda. E é difícil separar, meu irmão. Puta que pariu. E aí, quando eles acabam afugentando toda a bicharada, é foda que daí só sobra os isentão, cara. E isentão é um bicho meio sem graça, tá ligado? Nem tá muito na moda, né? Massa mesmo é você ter um bolsominion ou você ter um outro desses outros bichinhos que eu falei. Que tem uma postura mais ou menos parecida com a do bolsominion, mas eu acho que daria pra fazer até um vídeo falando sobre eles em alguma outra oportunidade, beleza? Mas outra hora eu faço. Bom, eu acho que eu já expliquei bastante sobre como lidar com esses animaizinhos muito adoráveis. Não é exatamente difícil, como vocês perceberam, né? Acho que já dá pra ter uma ideia. Se você tiver mais dicas de como lidar com bolsominions, como tratar, como cuidar, deixa aqui embaixo nos comentários, que é muito bem-vindo. E se você ainda não tem um bolsominion ou gostaria de ter, aproveite, porque com certeza aqui nos comentários desse vídeo vai ter um monte aparecendo. Então você pode resgatar alguns deles, você pode cuidar, você pode pegar um pra você e levar pra casa e tal, né? Tipo, certamente vários deles vão estar latindo aqui embaixo. Então aproveite, se você escutar um latido aqui embaixo de algum bolsominion, não deixe passar. Pegue pra você, leve pra casa, trate muito bem, mas não esqueça de seguir todas as dicas que eu ensinei nesse vídeo, tá bom? E não esqueça de castrar, hein? Isso é muito importante. Então é isso daí, galera. Obrigado por terem visto mais vídeos. Se você gostou, dê o teu like, compartilhe por aí. Um grande abraço pra vocês e até a próxima. Falou!